pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui hoje para compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre essa matéria que eu tanto amo, que é o direito. Meu nome é Aline Costa, sou professora de Direito para concursos públicos, advogada, atuo como professora voluntária no programa Direito na Escola e hoje eu quero conversar um pouco sobre o direito constitucional. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha importante aprender noções de direito na escola? Sei que muitos de vocês vão me responder o seguinte: ah, professor, eu acho importante sim aprender noções de direito na escola, para que nós possamos saber dos nossos direitos e dos nossos deveres. Já outros vão pensar o seguinte: ah, professora, sinceramente eu não vejo a menor necessidade de estudar direito na escola. Eu nem quero fazer direito quando eu me formar, eu quero ser engenheiro. Pessoal, aprender noções de direito é importante sim. O objetivo aqui não é que você saia do ensino médio e vá cursar direito. O nosso objetivo é trazer noções dos seus direitos e dos seus deveres para que você, tendo essa consciência, não cometa atos que violem as leis e nem permita que os seus direitos sejam violados. Quantas vezes você já teve seus direitos desrespeitados, mas não fez nada porque nem sabia que tinha aquele direito? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você ou com alguma pessoa de sua família. Isso já aconteceu comigo quando eu ainda era muito nova e eu vou compartilhar aqui com vocês essa experiência rapidamente. Quando eu tinha por volta dos 16, 17 anos, eu decidi que eu queria trabalhar, queria ter o meu próprio dinheirinho. Então eu fiquei sabendo que na minha cidade uma empresa estava contratando, então eu fui lá, participei da entrevista, consegui a vaga. Nessa empresa, uma das atividades realizadas por ela era a confecção de pesquisas eleitorais nas cidades da região. E naquela época tudo era feito manualmente mesmo, tudo no papel. A minha função e a de mais algumas pessoas do setor era pegar aquelas pesquisas eleitorais, dividi-las por cidade e depois colocar tudo em ordem alfabética. Só depois que tudo estivesse organizado, a gente ia remeter para o setor de informática, para que eles digitassem em um sistema e pudessem dali retirar as estatísticas e o relatório para entregar para a pessoa que solicitou a pesquisa. Então eu ia para a aula na parte da manhã, chegava em casa, almoçava correndo e ia trabalhar. Um belo dia a gente chegou no trabalho e a nossa chefe disse que o trabalho estava atrasado e que nós deveríamos realizar aquela atividade, fazer aquela confecção ali, a organização dos documentos e entregar tudo organizado para o setor de informática em uma semana. Gente, a minha parte era uma pilha de mais de 300 pesquisas, de 5 cidades, tudo fora da ordem. Inicialmente a gente até pensa que é uma atividade tranquila, mas quando você passa ali horas e horas debruçado naquele monte de papel, você começa a perceber que não é uma atividade tão simples. Mas eu finalmente consegui terminar a minha atividade no prazo estipulado. Entreguei para o setor de informática. No mesmo dia, a minha chefe me chamou na sala dela e disse o seguinte: olha, Aline, muito obrigada pela colaboração esses dias aqui com a gente, mas você estava em um período de experiência e o seu período de experiência acabou e nós percebemos que você não se encaixa no perfil da nossa empresa. Então, a partir de manhã, você não precisa mais de vir trabalhar, tá bom? Muito obrigada. Só, pessoal. Gente, ela não me pagou R$1. Vocês acreditam nisso? Só que na minha ignorância e na minha ingenuidade da época, eu achei que eles estavam certos. Eu não tinha que receber nada mesmo. Já que eu não tinha passado no meu período de estágio, no meu período de experiência, desculpa, então eu não tinha que receber. Daí a importância de você, desde cedo, ter noções dos seus direitos e dos seus deveres, para que você torne um cidadão mais consciente para viver em sociedade. Se naquela época eu soubesse dos meus direitos, gente, eu jamais deixaria que esse tipo de coisa tivesse acontecido. E eu não ficaria ali imaginando, eu realmente saberia qual o meu direito. Então vamos lá começar a estudar um pouquinho do direito constitucional? E para que a gente possa entender melhor sobre essa matéria, eu quero inicialmente criar um país aqui na sala de aula com vocês. Peraí, professora, nós vamos criar um país, isso, exatamente isso que você escutou. Eu quero que você se esqueça de que nós estamos em uma aula virtual e se imagine na sua sala de aula com os seus colegas. Imaginou aí? Perfeito. Então vamos lá? Para se criar um país, eu preciso de 3 elementos. Eu preciso de povo, território e governo soberano.
Nós temos povo? Sim, eu, você e todos os seus colegas. Temos território? Também temos. A nossa sala de aula é o nosso território. Nós temos governo soberano? Vamos imaginar que para essa situação hipotética, eu estou representando o governo soberano. O governo soberano é aquele que tem reconhecimento nacional e internacionalmente. Ou seja, ele tem que ser reconhecido no país e pelos demais países do mundo. Ótimo, acabamos de criar o nosso país. Mas nesse país não há regras, não há limites a serem obedecidos. Você acha que isso ia dar certo? Ah, professora, nossa, eu acho que ia dar muito certo. Não, eu adoraria viver em um país assim, onde não há regras, ninguém me diz o que eu devo, o que eu não devo fazer. Não, eu adoraria viver nesse país. Pessoal, inicialmente, você até pode imaginar que seria interessante viver em um país onde não há regras. Mas com o passar do tempo, você vai começar a perceber que a diversidade que existe dentro de uma sociedade, a pluralidade de ideias, a pluralidade de culturas, as várias formas de se viver, isso tudo naturalmente vai gerar conflito entre os indivíduos que compõem a nossa sociedade. E é justamente por isso que eu preciso de uma norma máxima para regular as relações entre os indivíduos, para trazer regras de convivência em sociedade. E aqui, a nossa norma máxima é a Constituição Federal, que traz direitos e garantias fundamentais, normas de organização do nosso Estado, além de outras regras, direitos e deveres. Mas, Aline, o que são direitos fundamentais? Os direitos fundamentais, eles são direitos essenciais e comuns a todos. Garantem a dignidade humana, como, por exemplo, o direito à vida, à saúde, à educação, e eles foram conquistados ao longo de vários anos. Então, não foi assim, nós criamos um país, criamos uma Constituição e pá, tudo, colocamos todos os direitos fundamentais ali em um determinado artigo. Não, eles foram conquistados ao longo de vários anos. E podemos dividir esses direitos em dimensões que se complementam. A primeira, direitos individuais, a segunda, direitos sociais e a terceira, direitos coletivos. O que são essas dimensões? É uma forma de eu explicar como os direitos e garantias fundamentais foram evoluindo ao longo dos anos, como nós fomos conseguindo conquistar todos esses direitos. E a primeira dimensão é a dos direitos individuais. Esses têm fundamento nos ideais de liberdade da Revolução Francesa e são direitos relacionados à pessoa individualmente. Eles dizem respeito aos direitos individuais civis e políticos, como a propriedade, liberdade religiosa, a vida, a igualdade formal. Com relação à igualdade formal, eu vou te explicar mais à frente, mais detalhadamente, tá bom? E aqui nós temos um dever de abstenção estatal. Professor, o que significa isso, dever de abstenção estatal? Significa que o Estado ele não pode intervir nas relações entre os indivíduos. Mas, com o passar do tempo, começou-se a perceber que essa liberdade plena, ela gera desigualdade. A liberdade sem limites, ela gera opressão. Eu vou te dar um exemplo para que você possa entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Vamos imaginar que eu sou uma grande empresária, muito rica, e tenho várias empresas na cidade, tá bom? E eu preciso de contratar um empregado para trabalhar em uma das minhas empresas. Então, eu vou contratar o nosso câmera. Câmera, qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Carlos Roberto. Então, o Carlos Roberto, ele aceitou participar aqui comigo para fazer parte do nosso exemplo. Então, eu vou contratar o Carlos para trabalhar em uma das minhas empresas. Então, a proposta que eu faço para ele é a seguinte. Olha, Carlos, você vai trabalhar 12 horas por dia, durante 6 dias na semana. Eu vou te dar 1 hora de intervalo. Você vai trabalhar de segunda a sábado. Domingo você descansa. Mas eu não vou te dar direito a férias anuais. Não, nem precisa. Eu já estou te dando um dia de descanso. Para que eu vou te dar férias anuais? Não tem necessidade. Em compensação, eu vou te pagar R$3.000 por mês. É um bom salário, né? Bom, o Carlos, gente, ele está passando por dificuldade financeira. Tem uma família grande. Então, ele precisa desse emprego. Então, ele aceita. Vamos nos lembrar de que nós estamos aqui na primeira dimensão, a dos direitos individuais. Então, o Estado ele não pode intervir nessa relação. Então, eu faço essa proposta de trabalho para o Carlos, ele aceita e pronto. O Estado ele fica ali, quietinho no canto dele, ele não vai interferir nessa relação. Mas você há de convir que com o passar dos anos, com o passar do tempo, o Carlos ele não vai conseguir aguentar essa carga horária excessiva de trabalho, não é, pessoal?
Afinal de contas, todo ser humano ele precisa de um tempo para poder descansar, para repor as suas energias. Vai chegar um momento em que ele não vai conseguir aguentar essa carga horária. Então, do que adianta tanta liberdade se o Carlos não vai ter tempo de passar um período ali de lazer com a sua família? Se ele não vai ter um tempo de descanso, férias anuais para repor suas energias, se ele não tem tempo de cuidar da sua saúde, gente, do que vai adiantar tanta liberdade? Então, começou-se a perceber que seria necessário que o poder público começasse a implementar medidas para garantir que todos tivessem acesso aos mesmos bens e direitos. Medidas que minimizassem essas desigualdades que eram trazidas pela liberdade plena, essas desigualdades geradas pela liberdade plena. Então surge a segunda dimensão, que é a dos direitos sociais. Aqui, os direitos sociais eles têm fundamento nos ideais de igualdade da Revolução Francesa e, diferente da dimensão anterior, nós temos o dever de atuação estatal. São direitos de grupos sociais menos favorecidos e que impõem ao Estado uma obrigação de fazer. Fazer o que, Aline? Implementar medidas para garantir saúde, educação, moradia, segurança pública, direitos trabalhistas, direitos previdenciários. Então, ótimo. Nós já temos aqui nossos direitos individuais garantidos, direitos sociais, direito à vida, direitos trabalhistas. Já chegou a hora de nós pensarmos nos direitos da coletividade, não é mesmo? Então surge a terceira dimensão dos direitos coletivos, que tem fundamento, são pautadas nos ideais de fraternidade da Revolução Francesa. Aqui nós temos a preocupação com direitos coletivos, direitos de várias pessoas, como por exemplo nós temos meio ambiente ecologicamente equilibrado, direitos do consumidor, direito à paz, além de outros. Então, gente, nós podemos concluir que os direitos e garantias fundamentais, eles foram conquistados ao longo de vários e vários anos, de acordo com as necessidades da sociedade. E pode ser que daqui a alguns anos, esses direitos e garantias fundamentais sejam ampliados. Porque a gente tem que entender que o direito ele é estático, ele é um documento escrito, criado com a finalidade de regular as relações entre os indivíduos da sociedade, que traz regras de convivência em sociedade. Mas a sociedade ela é dinâmica, ela está em constante transformação. Então o direito ele precisa de ser interpretado de acordo com as necessidades sociais. Vou te dar alguns exemplos para que você possa entender. Há alguns anos, as mulheres não tinham direito ao voto. Depois de muito tempo, as mulheres, depois de muita luta, elas conseguiram o direito de ser votadas e o direito de votar em igualdade de condições com os homens. Outro exemplo, antes nós não tínhamos reconhecido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Só que a sociedade ela começou a mudar, ela começou a evoluir. Então hoje nós temos reconhecido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E o último exemplo é o conceito de família. A família antigamente era tida como aquela composta por pai, mãe e filhos. Hoje a sociedade mudou, ela evoluiu, então nós temos vários conceitos de família. Então eu tenho família composta por pai e filhos, mãe e filhos, avô e neto. Dependendo da situação, a gente pode considerar até que dois irmãos vivendo em uma casa sejam família. Você percebe que a sociedade ela se transforma, ela muda, as pessoas evoluem e o direito ele precisa de acompanhar essa evolução. Com relação ainda aos direitos fundamentais, eu quero falar um pouco sobre a igualdade na Constituição. O artigo 5º da Constituição, ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Gente, mas toda vez que eu trato desse assunto em sala de aula, tem sempre alguém que me questiona o seguinte: ô professora, eu até entendi que todos são iguais perante a lei, ótimo, mas se todos são iguais, me diz aqui, por que que existe um prazo diferente de licença maternidade e de licença paternidade? Por que que existe cota para a pessoa negra entrar na faculdade? Por que que existe a Lei Maria da Penha, mas não existe a Lei do João? Então vamos entender aqui o porquê desse tratamento diferenciado
que muitas vezes dá a sensação de que nós não estamos respeitando a igualdade trazida na Constituição? A gente tem que entender que quando a gente fala em igualdade, há dois tipos de igualdade: a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal significa tratar todos de forma igual. Então, todo mundo é igual, independentemente de raça, sexo, idade, cor da sua pele. Mas você pode observar que nessa figura ilustrativa, que representa a igualdade formal, esse menino ali, o primeiro menino, ele não consegue pegar a fruta. Então, você pode observar que essa igualdade formal, ela gera uma certa desigualdade. Já quando a gente vem aqui para a igualdade material, significa tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, você pode observar que aquele menino que lá na primeira figura ele não conseguiu pegar a fruta, ele teve uma ajudazinha do direito aqui na igualdade material e conseguiu pegar a maçã. Então, você pode perceber que se nós tratarmos todas as pessoas de forma totalmente igual, sem nos atentarmos para as peculiaridades de cada indivíduo, pode ser que a gente esteja cometendo uma certa desigualdade no nosso tratamento. E a igualdade trazida na nossa Constituição é exatamente a igualdade material, que proíbe diferenças arbitrárias e abusivas. Mas não quer dizer que nós não possamos ter algum tratamento diferenciado para que nós possamos alcançar a verdadeira igualdade trazida na Constituição. Então, quando a gente se depara aqui com um tratamento diferenciado, um prazo diferente de licença maternidade e de licença paternidade, isso se justifica pelo fato de que a mulher, ela passa por diferentes transformações no seu organismo para gerar uma criança. Não quer dizer que o homem não tenha um papel importante na criação do seu filho, é óbvio que ele tem. Mas a mulher, ela vai passar por transformações diferentes, ela vai precisar de um período maior para que o seu organismo volte ao normal. Ela precisa de um período maior de adaptação com a criança, para a amamentação, por exemplo. Então, é natural e justificável que ela tenha um período maior de licença maternidade. Eu trouxe aqui para vocês algumas ações que implementam a igualdade material no nosso país, que são chamadas de ações afirmativas, como cotas raciais, ProUni e a Lei Maria da Penha. Com relação às cotas raciais, começou-se a perceber que o número de pessoas negras e pardas nas faculdades do nosso país, ele era muito menor do que o número de pessoas brancas. Então, para corrigir essa distorção é que surgem as cotas raciais, que têm o objetivo de ajudar essas pessoas, de permitir que elas tenham acesso a um curso superior em igualdade de condições com as demais. O ProUni, ele também vem como objetivo de ajudar aquelas pessoas que não têm condição financeira de pagar uma mensalidade de uma faculdade, para que elas também tenham condições de ingressar em um curso superior. Já a Lei Maria da Penha, ela tem o objetivo de proteger mulheres que são vítimas de violência doméstica. Nós sabemos que, infelizmente, o número de mulheres que são vítimas de violência doméstica cresce a cada dia. E o direito, ele precisa de ter um olhar diferenciado para essas situações. Então, pessoal, nós podemos perceber que o Estado, ele precisa de encontrar mecanismos para que ele consiga implementar, para que ele consiga, de fato, alcançar a igualdade trazida na Constituição Federal. E é por isso que nós nos deparamos com alguns tratamentos diferenciados. A Constituição, ela permite regras que diferenciam, regras que discriminam umas pessoas em detrimento de outras. Mas isso ocorre para que nós consigamos alcançar a verdadeira igualdade entre os indivíduos que compõem a nossa sociedade. Então, vamos recapitular tudo o que nós vimos na aula de hoje? Nós aprendemos que para se criar um país eu preciso de 3 elementos: povo, território e governo soberano. Além desses elementos, eu preciso de uma norma máxima para regular as relações entre os indivíduos. Uma norma que traga regras que organizam a sociedade. Porque, como nós vimos, a pluralidade que existe em uma sociedade, ela naturalmente gera conflitos. Então, nós precisamos de regras que minimizem esses conflitos. A nossa norma máxima é a Constituição Federal, que traz direitos e garantias fundamentais, normas de organização do nosso Estado, além de outros direitos e deveres. Vimos também que os direitos fundamentais eles foram conquistados ao longo de vários e vários anos, de acordo com a evolução social.
Vimos que o direito ele é estático, ele é um documento escrito com a finalidade de regular as relações sociais, mas que ele precisa de ser interpretado de acordo com a mudança da sociedade, porque a sociedade ela está em constante transformação e o direito precisa se adaptar a essas mudanças. Aprendemos também que a Constituição Federal estabelece a igualdade material entre os indivíduos da nossa sociedade, que proíbe diferenças arbitrárias e diferenças abusivas, mas autoriza algum tratamento diferenciado que discriminam algumas pessoas em detrimento de outras. E isso ocorre para que nós possamos alcançar a igualdade entre os indivíduos da nossa sociedade. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês aí do online. Eu me coloco à disposição de vocês para esclarecimento de quaisquer dúvidas. Vou deixar na descrição do vídeo os meus contatos caso vocês precisem. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade.